pessoal. Obrigada a vocês por essa recepção calorosa, obrigada por mais essa continuação do workshop. E sigamos em frente. Eu queria começar perguntando para vocês como é que foi a leitura e a atividade que eu deixei para vocês fazerem. Se vocês tiveram alguma dificuldade no texto, se vocês tiveram alguma dificuldade para elaborar o fichamento. Quem quiser pode participar no chat, ou então abrir o microfone para a gente conversar um pouquinho sobre as impressões de vocês. Como é que foi essa experiência? Eu vou deixar aqui de novo compartilhado o link da apresentação para quem não pegou ontem e quiser dar uma olhada nos materiais de novo, ver o texto que ficou para a gente fazer o exercício hoje, caso alguém não tenha pegado esse link que eu acabei de lançar no chat. Daí alguns minutinhos para vocês darem as impressões de vocês. Qualquer coisa a gente já parte para o exercício. São tímidos hoje de manhã. Não tem problema, pessoal. Haverá bastante oportunidade de contribuí-los. Se ninguém tiver alguma colocação, eu já parto logo para o exercício. Vamos lá, então. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês irem me perguntando ao longo da apresentação. Vamos lá. Vamos começar pelo que vocês já fizeram da nossa atividade. Deixa eu ampliar aqui. Acho que ampliar não vai ficar muito bom, porque não vai dar para ver ali o nomezinho de vocês. Vamos ver assim. Então, a primeira parte do nosso fichamento pessoal, como a gente viu ontem, envolve a construção dessa referência, né? A etapa de cabeçalho, de catalogação do nosso fichamento pessoal. E aqui a Bruna colocou para a gente esse modelo na normalização da BNT, como a gente está vendo. E eu acredito que está bem parecido com o da própria revista. Não sei se todos vocês sabem, mas algumas revistas colocam à disposição dos autores que vão citar aquele trabalho, na página da revista, elas colocam a forma de citação, né, de referenciação daquele texto. E no caso dessa revista de letras da UFC, eles fizeram isso. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nem sempre essa informação da própria revista está de acordo com as normas em si. Por quê? Essa citação que é gerada automaticamente pela revista, ela depende da informação que é cadastrada no ato da submissão do artigo para aquele periódico. Então, no caso, a gente vê aqui que as primeiras, o sobrenome e o nome está abreviado, que está certo, mas aqui o título não poderia ter vindo em caixa alta, ok? Isso daí não está dentro da norma padrão da ABNT. Até porque se tivesse um título e um subtítulo, como é o caso desse artigo, que o título é Sequências Didáticas de Gêneros no Contexto de Pesquisas do Mestrado em Letras. Esse é o título principal. E tem também um subtítulo na página da revista, Contribuições para a Formação Docente e Ensino de Língua. Esse subtítulo não aparece na citação que é fornecida pelo próprio periódico. Então, essa referência aqui, e eu deixei de propósito, é para vocês tomarem cuidado, que apesar da revista indicar a forma como ela gostaria que fosse citado, nem sempre
isso está alinhado com a normalização da ABNT ou de qualquer outro sistema de normalização acadêmica que vocês estejam utilizando. Por isso, é sempre bom vocês colocarem, aliás, vocês conhecerem essas normas para poder ter esse filtro e reconhecer o que não está de acordo e o que está de acordo para quando vocês forem produzir os textos de vocês, tá tudo alinhado lá. Essa questão da revista de letras também, que é o título do periódico, teria que estar em negrito, conforme a norma da ABNT para artigo científico, ok? Depois do nome da revista, aqui deveria vir o local de publicação. Quando esse local não puder ser encontrado, a gente coloca entre colchetes. Vou colocar, eu já tenho esse modelo pronto, eu vou disponibilizar para vocês também no final da apresentação, com o que seria a norma correta, tá? Por isso que eu não quero alterar aqui o que a Bruna fez, porque a participação de vocês eu não vou alterar nesse modelo aqui. Aqui viria, entre colchetes, um S.L, que seria sem local, né? Colocando em português a expressão latina. E no final, aqui seria interessante vir disponível em dois pontos, o link do artigo. Pode ser o link de acesso ao URL da revista em si ou o link do DOI. O DOI, para quem não sabe, é um registro científico que algumas revistas utilizam para encontrar aquele artigo como um link registrável em qualquer lugar. Você basta clicar nele e você já é direcionado para aquele artigo naquela revista específica. É como se fosse um identificador de produção científica. Algumas revistas adotam. E aí você pode colocar tanto o link direto da revista quanto esse DOI e a data de acesso abreviada, tá? Seria essa a forma completa da referência segundo a ABNT. Aqui a citação dentro do texto está perfeita, a citação fora do texto também está perfeita, e aqui a gente parte para o início do nosso fichamento no nível textual em si, que é o que a gente vai tentar entender qual era a proposição do autor, né, das autoras que escreveram esse artigo, que ficou aí de leitura para vocês. O que vocês conseguiram identificar nessa leitura como uma motivação para a produção desse texto? Quem conseguiu ler, quiser contribuir aí, por favor, pode abrir o microfone ou colocar no chat. Ah, tá, a Bruna está dizendo que tentou fazer da cabeça. Perfeito, Bruna, é assim mesmo. Essas regrinhas a gente pega na prática e aí a gente vai aprendendo mesmo à medida que a gente vai vendo, vai comparando, vai consultando a norma. E é engraçado que a gente percebe que muitas revistas e muitos artigos que já estão publicados, às vezes não estão com as normas atualizadas. E eu identifiquei isso nesse artigo em especial, que algumas referências estavam com normas desatualizadas e não passou pelo revisor da revista. Então, pode acontecer. Por isso é muito importante a gente ter esse cuidado, né, de ficar sempre se atualizando para poder oferecer um suporte melhor na hora que está revisando o material, na hora que está dando um parecer técnico para uma dessas revistas. Mas alguém tem algum comentário sobre o que conseguiu identificar nessa introdução, um resumo? Bom Ok, dia. pode falar, ué. Eu não consegui ler o texto completo, mas pelo que eu pude perceber, a motivação das autoras parte de preencher uma lacuna que existe no ensino em relação à produção de texto dentro da sala de aula. Então, elas vêm com duas abordagens diferentes. Uma vai em direção diretamente aos alunos e trabalha com os alunos do gênero da crônica, e a outra vai de encontro aos professores, para ambas trabalhando com a metodologia da sequência didática, para treinar esses professores para que eles consigam desenvolver dentro da sala de aula o ensino de gêneros textuais. Perfeito, Wellington, é exatamente isso. Maida, se você ainda teve dúvida depois da resposta do Wellington, quando a gente fala em motivação, a gente quer entender o que aquele autor colocou no texto dele
e, na verdade, esclarece a respeito da intenção dele em relação à pesquisa que ele fez. Então, por exemplo, você diz que conseguiu identificar essa informação na parte da metodologia. Eu acho que é isso que você quis dizer. Geralmente, essa informação já precisa estar explícita na introdução, ou às vezes até no próprio resumo, porque ela nasce justamente de uma inquietação do pesquisador em relação ao que ele está pesquisando, ou seja, nós temos uma inquietação teórica, digamos assim. Eu estou pesquisando essa mesma teoria que foi citada no artigo, que é a do interacionismo sociodiscursivo. Eu vi mais a parte da metodologia no resumo. Sim, sim, sim. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. E aí, quando você parte de uma teoria, muitas vezes você percebe que existe alguma brecha nessa teoria que ainda não foi suprida por uma pesquisa aplicada. No caso dessas pesquisadoras, como o Wellington bem colocou, elas têm duas motivações, porque uma parte justamente da necessidade dos alunos em ter uma formação mais apropriada para um letramento na produção de gêneros textuais, como a crônica ou o artigo de opinião, e no caso dos próprios professores, e aí elas situam dois grupos diferentes, um da educação básica e o outro do nível do 9º ano do ensino fundamental, né? Se eu não me engano. E aí, dentro desses dois grupos de alunos, elas trabalham esses dois gêneros para conseguir, numa hora, reter o foco na perspectiva do discente, que é a fragilidade no ensino tradicional, e a perspectiva na formação docente, que também traz uma fragilidade na preparação desses professores para ensinar os gêneros textuais com base nessa perspectiva teórica do interacionismo sociodiscursivo. Então, o problema de pesquisa que elas colocam é justamente esse: nós temos uma lacuna que a prática nos mostra em relação a essa defasagem discente, que não consegue cumprir um letramento eficaz na sua formação, e também nós temos uma deficiência na formação docente, né? E aí elas situam precisamente esse contexto da formação que o mestrado profissional em letras, que é um programa que existe no Brasil todo, pode oferecer para suprir essa lacuna no contexto do estado da Paraíba, que é o locus de pesquisa desse artigo. Então, o que vocês precisariam entender daqui, dessa primeira etapa, é justamente isso. Essa motivação, o que inquietou e provocou essa discussão que é trazida no artigo, tanto da parte teórica, e aí eu já aponto que isso foi uma das coisas que me chamou a atenção na minha recensão crítica, porque eu achei que essa contribuição teórica ficou um pouco esmaecida em relação à contribuição prática que elas ofereceram dentro desse contexto que a gente acabou de comentar. Mas vamos partir, então, para o que vocês identificaram como as teses ou proposições delas. Aqui, eu acredito também que vocês possam ter sentido alguma dificuldade em relação à identificação dessas seções do artigo, porque lembra que eu falei ontem que geralmente um artigo científico obedece uma estrutura um pouquinho mais delimitada em relação aos tipos de seções que a gente pode distribuir as informações nessa produção textual? Nesse artigo especificamente, elas não utilizam essa distribuição clássica, digamos assim. Então, o que acontece? Muitas dessas informações que vocês tentaram procurar em discussão, resultados, ou mesmo como a Maida falou, que ela tentou achar essa motivação mais na introdução, mas ela encontrou no resumo, e a metodologia para ela estava mais clara no resumo, isso pode acontecer, e isso é muito comum na área de letras, que é a área dessa pesquisa, a área de educação, porque ciências humanas tendem a, digamos assim, flexibilizar mais o estilo de escrita das peças acadêmicas, porque ela entende que
isso depende da subjetividade do pesquisador. Então, se eu estou lá escrevendo o meu artigo e, na verdade, a minha discussão está muito centrada na minha prática, como é que eu vou diferenciar a minha apresentação dos resultados, que seria uma escrita mais descritiva do que eu encontrei quando eu fui aplicar a minha pesquisa, da minha discussão? Eu vou preferir não separar essas duas sessões. E aí eu vou escrever, vou colocar outro nome que eu consiga acomodar essas duas informações, essas duas intenções que precisam estar lá na descrição dos resultados, numa mesma sessão, e vai ficar tudo junto mesmo. Em outras áreas, se vocês forem pesquisar, ou então se vocês forem de outras áreas, vocês vão encontrar que nem sempre é tão flexível assim, e muitas vezes vocês vão precisar seguir essa distribuição rígida em relação às seções do artigo. Mas isso pode acontecer. O que eu identifiquei como uma fragilidade também no texto, e aí eu já adianto para vocês. Como a Maida falou, mesmo que você não utilize o nome dessas seções na sua escrita de um artigo, e aí eu já estou antecipando algumas coisas que vocês vão ver no workshop da tarde, quando você escreve, é bom que você tenha clareza do que essas seções precisam incluir para que essas informações não se misturem. Isso eu já acho que comprometeu um pouco a escrita desse artigo, porque, como a Maida falou, você tem informações dispersas, uma metodologia está mais encadeada no resumo, e no que deveria ser a seção de métodos, você tem informações muito vagas. Então, isso eu acho que compromete um pouco. Mas a gente precisa entender que são estilos de escrita e que toda essa produção sempre vai passar por um processo de revisão dos editores da revista, dos revisores da revista. Então, para que esse conhecimento esteja publicado, ele já foi validado por outros professores, por outros pesquisadores. Então, o que a gente pode fazer aqui é apontar as nossas considerações e incrementar essas considerações para a nossa prática, para a nossa aprendizagem, mas sem nunca ter um olhar assim crítico de maneira a denegrir o trabalho das outras pessoas, porque não é essa a intenção nem de um fichamento, nem de um estudo pessoal, nem de qualquer colocação nesse sentido, ok? Então, vamos colocar aqui o que foi que vocês identificaram como palavra-chave ou conceito. Diálogo e interação. As práticas de ensino devem ser voltadas para a solução de problemas concretos, numa perspectiva de um fazer científico interventivo, perfeito, no diálogo entre universidade e escola do ensino básico, e escola de ensino básico, e pautado na compreensão da linguagem como interação. Perfeito. Aqui, o que eu identifico, você colocou, e aí eu não sei quem, tá? Porque eu não vou ver a correspondência aí, você colocou diálogo e interação, mas perceba que dentro desse texto que você colocou nessa citação aparece a palavra linguagem. E eu acho que o foco dessa citação é justamente a visão da linguagem como interação. E você marcou como palavra-chave só diálogo e interação, que não te faz ter essa ligação entre o que realmente ela está querendo puxar, que é a visão da linguagem como um diálogo, como interação. Então, aqui, eu acho que quando você fosse retomar mesmo esse conceito, você ia precisar rever o texto original, porque aqui não está falando apenas do diálogo e da interação, e sim de uma visão da linguagem que é característica da teoria que essas autoras usam, tá? Então, cuidado com essa escolha de palavras-chave, porque a forma como vocês vão perceber essas informações no texto pode limitar a interpretação que vocês vão ter depois naquela apreciação crítica que eu falei para vocês. Elas falam de diálogo, elas falam de interação, mas não fazer essa relação com o conceito de linguagem da teoria que elas trazem pode não dar para vocês uma sustentação teórica depois, quando vocês estiverem se reapropriando dessas ideias, tá? Para fazer outros textos. Aqui vocês também colocaram o ensino de escrita.
Não é fluido por si só, a cada módulo é possível avaliar os avanços alcançados e repensar as estratégias. Perfeito. Aqui eu também colocaria uma observação, porque elas tratam de dois tipos de ensino de escrita ao longo do artigo. E essa referência dessa citação aqui trata do ensino da escrita que elas defendem. Perfeito, está exatamente no quadro certo, mas elas também criticam, para poder defender esse ensino de escrita que elas colocam aqui, elas criticam a forma tradicional. E eu acho que caberia aqui também, nessa descrição de palavra-chave, colocar que esse é um ensino da escrita com base no interacionismo sociodiscursivo. Esse é um ensino de escrita com base no que as autoras realmente colocam no texto, em contraposição a uma perspectiva mais tradicional. Porque essa perspectiva tradicional também é um conceito-chave que dá sustentação para a argumentação delas, ok? Vamos avançar para cá. O que vocês colocaram aqui? Redação é uma palavra-chave trazida pela Rila no texto das autoras, que significa gêneros textuais são prescritos como objetos de ensino para as aulas de língua portuguesa e tem recebido um lugar de destaque no desenvolvimento de práticas letradas. Perfeito. Até aí tudo bem. Só que eu noto uma coisa. A gente tem vários tipos de definição de gêneros textuais ao longo do artigo. Não sei se vocês notaram. E aí, quando a gente traz essa perspectiva de gêneros textuais, é importante que vocês façam um mapeamento de todas essas categorias que aparecem, dessas definições que aparecem no texto, justamente para, se existirem diferenças entre essas definições, vocês também conseguirem explorar isso depois na apreciação de vocês. Não acontece aqui, mas, por exemplo, tem autores que acabam se perdendo na escrita e colocam definições díspares em relação a um conceito ou outro que eles utilizam no artigo dele. Isso é uma fragilidade séria na questão teórica. Então, quando vocês mapeiam todas essas definições, vocês conseguem relacionar, digamos assim, a Rila colocou o que era redação aqui, mas será que é só esse conceito de redação que aparece ao longo do artigo? Se não for, eu já perco a oportunidade de fazer um paralelo em relação ao que essa autora Rila coloca no trabalho dela, que vale a pena eu consultar para poder me reapropriar dessas ideias, em relação a outros autores, até mais recentes em relação a ela, tá? Eu lembro que teve uma citação da Hila que tinha vindo acompanhada de vários autores, ou seja, a gente não sabe precisamente, não sei se é o caso desse conceito da redação, mas quando a gente tem aquela citação, aquele estilo de citação empilhada, né, que a gente chama, que tem vários autores dentro do parênteses, a gente nunca sabe o que especificamente cada autor pensa sobre aquele assunto. E aí, a gente precisa fazer esse mapeamento para justamente conseguir, depois, consultar esses materiais e entender, porque a intenção de uma citação empilhada como essa é você generalizar. Olha, todos esses autores falam sobre redação, a ideia que eles têm desse conceito é parecida, mas nem sempre é tão parecida assim que não vale a pena a gente dar uma conferida lá e ver o que cada um coloca como sendo diferente em relação a esse conceito. Então, quando vocês encontrarem várias definições, digamos assim, para um mesmo conceito dentro de um artigo, tomem nota, porque isso é essencial para vocês construírem reconstruírem esses significados que vão aparecer ao longo do texto e também que vocês vão poder utilizar depois em consultas futuras. Aqui a gente também traz, vocês trouxeram o conceito de prática de linguagem. É através dos gêneros que as práticas de linguagem se materializam nas atividades dos aprendizes. Perfeito. Eu notei uma coisa aqui.
quando vocês fizeram exatamente o que a gente tinha conversado, vocês foram ali no quadro anterior, vocês foram para o final do texto para entender a voz do autor, e aqui vocês conseguiram ficar bem no iniciozinho do texto, que era exatamente onde elas tinham uma bagagem teórica maior, elas já trouxeram muitas informações chaves para a discussão na própria introdução, e a partir disso, vocês conseguiram fazer essa distinção entre onde encontrar essas informações, que é muito legal, principalmente por a gente não ter aquela estrutura rígida nesse artigo, como a gente comentou. Então, perfeito, essa prática de linguagem, vocês notam que tem alguma semelhança entre esse conceito que está aí, de prática de linguagem, daquilo que a gente conversou aqui, que elas defendem no final, ó, a linguagem como interação. Então, a gente nota que, em relação a todos os autores que elas utilizam, na hora que elas vão finalizar as conclusões da pesquisa, elas trazem muito esses aqui. Então, se a gente fosse usar essa abordagem quantitativa que está explicitada aqui, ou seja, a gente mapeia os autores que mais aparecem, se vocês forem fazer essa comparação, Chenneuli e Dawes são aqueles que mais aparecem nesse texto e justamente são as ideias que ela mais resgata, as ideias deles que ela mais resgata quando ela vai tecer as conclusões sobre a pesquisa delas. E aí a gente tem também a ideia de gêneros de Chenneuli e Dawes, mais uma vez aqui. As ferramentas essenciais para o desenvolvimento das capacidades de linguagem, capacidade de ação discursiva e linguístico-discursiva. Foi muito bom vocês trazerem esse aspecto aqui, porque quando a gente fala em capacidade de ação, capacidade discursiva e linguístico-discursiva, isso é um elemento chave que elas utilizam para defender o final da pesquisa delas, né, as conclusões delas. E como vocês conseguiram trazer esse conceito dentro de gêneros, que está atrelado aqui, eu apenas adicionaria aqui a palavra textuais, porque existem outros tipos de classificação de gênero. Quando a gente fala gênero discursivo, a gente já remete a Bakhtin. E existem, apesar de estar todo mundo dentro dessa mesma linha teórica, é bom a gente ter uma precisão assim em relação a que tipo de gênero a gente está falando, tá? Então, se atenham bastante a essas palavras-chave que vocês colocam aqui, tenham bastante cuidado e critério na hora de selecionar esses termos, porque quanto mais precisos vocês forem em relação ao que estava no original, mais vocês vão conseguir tecer essas reflexões em relação ao que os autores estão defendendo, o que poderia ter sido melhorado, enfim, para vocês fazerem uma análise mais avaliativa do texto. E, por fim, vocês colocaram sequências didáticas, que, perfeito, é um tema essencial, porque sequências didáticas, dentro dessa teoria do interacionismo sociodiscursivo, tanto remete a uma bagagem teórica vinculada a essa teoria, quanto a uma abordagem metodológica. E aí a gente precisa entender como que essas autoras se apropriaram desse conceito, a meu ver, foi meramente metodológico mesmo, para conseguir fazer essa pesquisa. Então, vocês trouxeram ele aqui e trouxeram da forma correta. Tem como finalidade, está passando um trem aqui, vocês devem estar ouvindo, né? Tem como finalidade ajudar o aluno a dominar melhor o gênero textual oral ou escrito, levando a escrever ou falar de maneira mais adequada numa determinada situação comunicativa. Então, perfeito. Elas utilizam nessa citação específica justamente essa ideia de sequência didática como método. Como é que a gente percebe isso? Ela coloca aqui justamente a finalidade aplicada desse tipo de conceito. Ela não está trazendo uma definição teórica. Ela está dizendo o que pode ser feito através da sequência didática para melhorar não é a performance do aluno,
digamos assim, um aproveitamento do aluno em termos de aprendizagem de gênero textual. E aqui a gente parte para a etapa de revisão crítica, né, de recenseamento crítico, de resenha crítica. E vocês deixaram em branco. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir o texto com vocês, a gente vai olhar para esses pontos e a gente vai perceber isso em relação à minha própria, ao modelo de fichamento que eu já tinha deixado feito para a gente discutir, tá? Para vocês compararem o que vocês incluíram, o que vocês não viram, e aí a gente vai fazer assim. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Vamos lá. Se tiverem alguma dúvida também, pessoal, fiquem à vontade. Deixa eu abrir aqui. Maida colocou uma dúvida no chat. Eu leio muito artigo de neurolinguística, que é puramente descrição de experimentos e resultados e pouquíssima teoria. Como eu faria para colocar nesse tipo de fichamento? Perfeito. Maida, foi ótima sua pergunta, porque essa pesquisa foi um caso desses. Eu observei, na minha leitura, que o embasamento metodológico era muito maior do que o embasamento teórico. E o que acontece? Nesse fichamento, eu não especifico, assim, não distribuo as informações que eu vou encontrar, justamente porque, às vezes, a gente não está lendo um artigo, a gente está lendo outro tipo de material. E aí não vale a pena eu separar essas informações dentro daquelas sessões. Eu coloco ali como uma forma de auxiliar a minha procura por aquelas informações. Então, eu sei que tem que estar ali, digamos, a parte metodológica vai estar descrita ou na seção de métodos, ou materiais e métodos, por ali. Mas se eu não estiver falando de uma pesquisa aplicada, vale a pena o meu fichamento ter uma seção exclusiva para métodos? Não. Então, por isso que eu adoto esse fichamento que não é distribuído nas seções do texto-fonte, porque nem sempre o texto-fonte vai ter a mesma estrutura, dependendo do que eu estou consultando. Então, o que eu te aconselho? Quando as pesquisas não têm uma bagagem teórica muito grande, eu encaro isso como uma deficiência, como uma lacuna. E aí eu coloco isso naquele quadro final de recenseamento crítico, em relação à minha percepção do texto. Porque o que se espera de uma pesquisa é que ela traga uma contribuição teórica e metodológica, e muitas vezes prática. Então, nós temos 3 tipos de contribuição. Se ela tiver uma contribuição teórica, esse trabalho em cima da teoria que já existe precisa estar explícito. Se a gente trata de uma contribuição prática, alguma coisa na vida dos sujeitos que estão ali participando daquela pesquisa tem que ser modificada para melhor. E isso precisa ficar evidente. No caso das autoras, eu acredito que elas foram muito felizes em explorar esse aspecto. Só que em relação à contribuição metodológica, a gente precisa também ver que, às vezes, dependendo da sua pesquisa, é esperado que você traga alguma forma nova de abordar aquele campo, dependendo da especificidade que ele tenha. Se for uma coisa assim, digamos, que ninguém nunca pesquisou, ninguém nunca teve acesso àquele campo, é uma coisa muito diferente, ninguém nunca ouviu falar, é esperado que você descreva como é que você teve acesso àquilo, como é que você fez para aplicar aquela pesquisa na sua sessão metodológica. E isso já entra como uma contribuição, porque é uma coisa que ninguém ainda conseguiu fazer. Nesse caso, a contribuição metodológica fica mais evidente. Um outro aspecto seria você não necessariamente estar pesquisando num campo novo, mas você trazer uma forma diferente dentro daquele método. Uma fragilidade que eu percebi nessa pesquisa também foi em relação à forma como elas não exploraram a descrição metodológica, porque elas mencionaram que fizeram uma pesquisação, mas não trouxeram autores que embasavam essa pesquisação, e também
não colocaram todos os procedimentos que envolveram uma pesquisação. Elas simplesmente citaram lá que foi uma pesquisação de caráter intervencionista. E aí, quem precisasse, digamos assim, recorrer a uma bagagem teórica maior para entender o que seria uma pesquisação, ficou, digamos assim, meio que perdido. Então, o que acontece? Quando você traz uma contribuição metodológica, você precisa ou ter feito alguma coisa diferente por causa do campo ser inédito, ser diferente do que a maioria já pesquisou, do que a maioria tem acesso, e aí você precisa descrever isso, ou você tem uma contribuição metodológica porque a sua abordagem com o campo foi diferente. E no caso, eu entendi que foi essa a intenção delas. A abordagem no campo delas foi diferente porque elas trouxeram as sequências didáticas. E isso teve uma influência na aprendizagem dos alunos e também na formação docente. Mas se isso não ficar totalmente explícito como uma contribuição metodológica, como é que elas vão encadear isso com o conceito de pesquisação, que é uma coisa que é presente na teoria sobre métodos, e com o próprio conceito do interacionismo sociodiscursivo? Percebe que a falta dessa interlocução entre esses conceitos metodológicos acaba também extrapolando para uma fragilidade teórica. E aí, por isso que é interessante a gente colocar essas nossas percepções naquela última etapa ali do fichamento, porque há uma consideração sua a respeito do texto, e que você vai levar, provavelmente, para conversar com seu professor ou com seus colegas em classe para ver o que vocês pensam daquilo. Se todo mundo concorda, se foi uma coisa que você enxergou, mas os outros acharam que não. É nessa troca que a gente vai construindo novos conhecimentos em relação ao próprio texto e à própria área que a gente está pesquisando, né? Deixa eu só colocar aqui o fichamento que eu tinha deixado pronto, tá, pessoal? Um minutinho. Aqui, achei. Vou colocar aqui para a gente ver. Vou deixar em tela inteira para a gente conseguir voltar no texto à medida que a gente for avançando, tá? Então, aqui, como eu falei, seria uma forma de referenciação pela BNT completa, tá? Lembrar sempre de nunca deixar um título em caixa alta, mesmo que esteja em caixa alta, no próprio título do trabalho, porque isso depende de como a revista pede que você cadastre o seu artigo, né, sua pesquisa nela, e não tem nada a ver com a norma da BNT, é uma coisa do sistema de submissão mesmo. E aí, quando a gente parte para a motivação, deixa eu mostrar para vocês. Uma coisa que serve de bastante indicativo da motivação de um texto. Sempre numa introdução é esperado que a gente coloque um objetivo. E o objetivo sempre está escrito no verbo infinitivo. Caso vocês ainda não saibam, isso é um indicativo claro do que aquela pesquisa se propõe. Quando você escreve um objetivo do seu trabalho, ele precisa estar no verbo no infinitivo. E aí, geralmente, é assim um indício logo de cara do que aquele trabalho está procurando fazer naquele campo. Quando a gente tem uma pergunta-problema, ou um problema de pesquisa, não tem que vir no infinitivo. É uma coisa complementar a esse objetivo e sempre vem na forma de uma pergunta. Uma fragilidade dessa pesquisa é que não tem uma pergunta. Geralmente, pergunta e objetivo vêm em sequência, vêm muito próximos uns dos outros, na escrita da introdução, e aqui não tem. E a partir disso, a gente já começa a ver essas características em relação ao texto fonte. Aqui eu deixei sublinhado toda vez
que um autor aparecia demais no texto, porque se vocês fossem seguir uma abordagem quantitativa, é geralmente assim que a gente faz, a gente começa a anotar nas várias sessões os autores semelhantes que são citados. E aí a gente vai, a partir dessa análise, perceber, nossa, então, mesmo que o autor não cite, porque existem pesquisas em que a perspectiva teórica que é utilizada não é nomeada. Então, você não sabe, digamos assim, que elas tivessem escrito todo esse artigo falando de sequência didática, sem dizer que está embasada na teoria do interacionismo sociodiscursivo, mas elas tivessem usado o nome desses autores, eu teria passado normalmente, porque já está implícito que esses autores fazem parte dessa teoria, mesmo que não seja dito no texto. E aí, quando eu faço esse mapeamento dos tipos de autores, eu consigo ver depois, pesquisando a biografia deles, e vocês lembram que tem essa etapa dentro daquele modelo de entrega, que tipo de teorias eles escreveram, que tipo de conceitos estão atrelados a esse trabalho. Então, aquelas estratégias que eu coloquei nos fechamentos é justamente para vocês terem uma noção do que procurar quando aquela informação não estiver tão clara no texto-fonte. E aqui eu também deixei discriminado nesse texto, que eu já tinha deixado marcadinho, que existem algumas fragilidades em relação à normalização, à clareza do texto, que eu sempre gosto de marcar quando eu estou fazendo o meu fechamento como uma própria atividade reflexiva mesmo de escrita. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa citação da ABNT, como a gente acabou de ver ali no nosso fichamento. Quando a gente fala em ABNT, está em caixa alta, perfeito, mas não tem esse E. A gente coloca sempre ponto e vírgula. Mesmo que sejam 3 autores, a gente coloca sempre ponto e vírgula. Mais de 3 autores, aí já entra como e outros, tá? Aquela expressãozinha etió. E aí, quando a gente vê isso aqui, a gente fica pensando, não passou por uma revisão. Mas, ó, por exemplo, esse aqui, Rojo e Alves, está separado por vírgulas, teria que ser ponto e vírgula. Então, essas informações, quando você tem o domínio, mesmo que pareça uma coisa muito técnica, porque essas normalizações são técnicas, isso vai ajudar nas estratégias de escritas de vocês, trazer isso para o fichamento, tá? É só por isso que eu estou chamando a atenção. Aqui eu também marquei resultados de exames oficiais do MEC. Elas citam isso como uma forma de legitimar o que elas estão querendo dizer, ou seja, nós temos um dado no Brasil que as pessoas saem das escolas sem uma formação de letramento suficiente. E isso elas colocam que está explícito e está refletido nos resultados desses exames. Quais exames são esses? Nós sabemos que existem exames do MEC, mas se elas não colocam isso na própria citação, vocês percebem como fica uma argumentação um pouco fragilizada, um pouco comprometida? Porque espera-se que o leitor conheça esses exames, digamos que não seja um leitor do Brasil, seja de outro país, esteja querendo entender como é que acontece o letramento aqui, ele vai saber onde procurar esses exames oficiais, ele não tem a menor ideia. Então, é sempre interessante que vocês notem essas fragilidades para transpor isso e na reelaboração de vocês notarem quando existem inconsistências que vocês precisam deixar claras no texto de vocês para não fazer a mesma coisa, tá? Então, avançando aqui na introdução, a gente já sabe o objetivo delas, nós temos aqui os autores principais que são usados desde aqui, que vão orientar as análises, e aqui a gente tem uma noção do contexto dessa pesquisa, que é o esperado numa introdução. Quando a gente vai para a etapa de análise, que supostamente, na minha opinião, começaria aqui, nessa seção 4, porque essa seção 3 seria o que deveria ser o método, a gente começa a ver o que elas pensaram, que elas trouxeram de novo para esse campo, tá?
eu não vou me ater muito ao texto, porque eu acho que mais vale a gente ver o que eu coloquei no fichamento que vocês não colocaram. Então, vamos ver aqui. Quando eu trouxe a tese e proposição dos autores, eu trouxe alguns conceitos a mais que já estavam na introdução. Porque eu notei que na introdução elas trouxeram, como eu mostrei ali, muita referência de autor já que já estava no referencial teórico e muitas proposições delas que situavam esse contexto da pesquisa. Então, por exemplo, práticas de ensino de língua. O que elas acreditam que precisa estar numa prática de ensino de língua que não está na realidade e que justifica a pesquisa delas. Quando vocês fazem esse mapeamento da introdução, vocês também já estão contribuindo para entender essa motivação que a gente coloca aqui em cima. Existem práticas de ensino de língua que são tradicionais, como a gente vê aqui, ó, nesse outro conceito que elas trazem, perspectiva tradicional de ensino de escrita. E existe uma prática de ensino de língua que elas defendem que deveria ser priorizada em relação a essa perspectiva tradicional. Então, a própria introdução já traz isso. Também já traz que existe uma metodologia ineficaz de ensino de língua, que é o que a pesquisa delas tenta entrever e tenta combater, né? Tenta oferecer uma alternativa mais situada dentro do que elas entendem que deveria ser uma prática de ensino de língua. E aqui elas trazem uma parte do método delas, que também é possível dentro da introdução, para situar novamente o leitor sobre o que vai ser feito no trabalho, que é a sequência didática com gênero crônica, e aqui elas situam, né, o contexto da turma, a escolha do gênero crônica, e trazem algumas informações sobre esse aspecto. O que ela também traz em relação àquela oposição que eu tinha comentado de uma perspectiva tradicional para uma perspectiva interacionista, e aqui a gente vê que a interacionista está fundamentada nos pressupostos da teoria que ela utiliza. Então, você tem um ensino de língua contextualizado e situado dentro dessas condições de produção, de circulação textual, de percepção do aluno em termos de estrutura textual, em termos de produção daquilo que ele precisa colocar na sociedade. Não ver a escrita como um objeto de estudo em si. Eu tenho que aprender porque é mais uma matéria da escola. Então, a visão que elas defendem é que essa escrita tem uma função na sociedade e o aluno precisa aprender de forma situada o que ele pode escrever para estar inserido dentro desse contexto social do qual ele faz parte. Elas também fazem uma alusão ao diálogo entre universidade e escola. Como é que se dá esse diálogo? E aí a gente vai ver que eu trouxe também nas fragilidades do artigo. Segundo elas, esse diálogo, essa pesquisa só foi possível porque o mestrado profissional em letras está fundamentado, é o que proporciona esse diálogo. Então, a partir dessa inserção de professores do ensino básico nesse tipo de programa universitário, eles conseguem fazer essa intermediação entre universidade e escola de uma forma mais efetiva. Mas isso não é explorado num sentido de que, quais são as dificuldades que esses professores trazem da prática deles, que vai ser tratado no programa do mestrado profissional, para que eles retornem à escola e façam diferente. Isso está de forma implícita quando elas tratam do programa de formação para professores, que elas colocam na segunda descrição do artigo, na segunda etapa de descrição de resultados. Mas, quando a gente vê isso na perspectiva mais teórica, a gente nota que não teve um aprofundamento aí em relação ao que esse mestrado profissional especificamente pode trazer para contribuir para o diálogo entre a universidade e a escola. Vocês estão percebendo que as críticas do trabalho nascem desse mapeamento? Isso é muito importante, porque é nessa identificação dessas características do texto que a gente vai percebendo as fragilidades argumentativas que tem ali.
E é sempre bom lembrar que não necessariamente porque um artigo já foi publicado, que ele vai estar impecável. A gente muitas vezes pensa que para minha pesquisa ser publicada, ela tem que estar perfeita e não sei o quê. Não, na verdade, a sua contribuição para o campo, ela vai ser avaliada por outros professores, ela vai ser legitimada para ser publicada, mas ela não precisa estar perfeita, porque a sua contribuição é aquilo que você conseguiu analisar e perceber naquele momento. E todos nós passamos por um processo de formação. Pode ser que daqui a 2 anos a experiência de campo que essas pesquisadoras tiveram na produção desse artigo seja totalmente diferente, e aí já vale uma nova produção sobre essa nova experiência. Então, é nessa negociação de ideias entre o que a gente pode perceber do que está aqui, do que a gente traz de bagagem em relação a tudo que a gente já aprendeu sobre fichamento, sobre artigo científico, que vocês vão ver com mais profundidade hoje. E todos os outros textos que a gente já leu, é que a gente vai construindo esse fichamento de uma forma que possa auxiliar na nossa prática e no nosso estudo. Então, além disso, o que elas trouxeram também? Tipos de argumento na construção de um texto, do tipo artigo de opinião, né? E aí elas trouxeram, apenas citaram essas características nesses tipos de argumento. Aquela visão da linguagem como interação, que vocês também trouxeram lá, pela questão do diálogo. O fazer científico interventivo, isso aqui eu achei muito importante, não colocar dentro da linguagem como interação, apesar de estar associado, a gente percebe aqui que existe um posicionamento delas como pesquisadoras na sua prática docente. E por esse conceito, para quem já leu a obra do professor pesquisador da Bortoni e Ricardo, vai encontrar uma estreita relação que poderia também ter sido explorada na parte teórica do trabalho. Então, isso já vai entrar na minha apreciação crítica. Por quê? Porque eu li a obra da Bortoni Ricardo e eu percebi um diálogo entre o que está sendo explorado aqui na forma de um fazer científico interventivo, que poderia ter sido feita essa ponte. O que a pesquisação enquanto método tem a ver com as teorias que a Bortoni Ricardo coloca sobre o pesquisador, professor pesquisador, na obra dela, e esse fazer científico interventivo que essas pesquisadoras trazem na prática. Existe um encadeamento aí que não foi feito, que poderia ser aproveitado em uma nova discussão sobre esse trabalho. E é isso que realimenta a ciência, a gente ter essa percepção do que ainda pode ser feito em relação àquele campo, em relação àquela produção, porque a gente também pode ter essa visão crítica e acrescentar a esse trabalho. Aqui, quando a gente fala em características de gêneros textuais, elas também trouxeram ali, e também a ideia de ensinar a língua que vocês abordaram no fechamento de vocês, a língua como objeto de estudo, que é diferente de ensinar linguagem. Vejam como esses conceitos, essas palavrinhas, elas ajudam na percepção teórica. Quando a gente fala em ensinar língua, às vezes parece a mesma coisa do que ensinar linguagem, mas dentro desse contexto, elas distinguem isso. E quando a gente percebe essa distinção teórica, a gente já parte para um outro nível de aprofundamento do texto, tá? E mais uma vez, ensinar linguagem naquela perspectiva situada da linguagem como interação e ensinar língua apenas aquele ensino mecânico e totalmente dissociado da prática social que elas apontam como sendo uma defasagem da perspectiva tradicional no ensino de gênero, no ensino de escrita, né, de gênero textual. E aqui a gente parte para os autores citados, né? Nós temos aqui, como eu falei, várias definições diferentes de gêneros textuais, apesar de alguns utilizarem os mesmos autores, nós temos algumas definições. Essa parte aqui desse APUD está na página 3. Eu queria mostrar para vocês, porque isso é uma coisa bem importante. Vou voltar aqui na página 3, olha só o que ela fez aqui.
Ela utilizou uma citação via PUD sem utilizar a palavra PUD. Miranda, inspirada nos estudos de Bronckart, olha só o que ela fez. Afirma, elas, né, no caso as autoras, afirma que, na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, os gêneros são concebidos como configurações textuais relativamente estabilizadas ou cristalizadas pelo uso nas esferas sociais em que circulam e tá. Quando eu falo Miranda inspirada nos estudos de Bronckart, o que eu estou dizendo para o meu leitor? Eu li, eu consultei a obra da Miranda, e a Miranda citou Broncar. Eu não li Broncar. Então, quando você traz isso para o seu fichamento, nós temos o APUD, como eu falei, nós temos a Alves e a Catanduva, 2022, citando a Miranda, mas a Miranda citou o Broncar. Nós temos uma citação dentro de uma citação. E se a gente não fizer esse mapeamento, vai passar batido. É impressionante como a gente percebe isso quando tem esse contato mais com o nível textual do texto. Nível textual, gente. Redundância cruel agora. Mas, enfim, vamos lá. Continuando essa parte do referencial teórico. Aqui a gente tem que elas citam que existem diferentes vertentes teóricas para os gêneros textuais que trazem implicações diversas para a sala de aula, e nisso elas se embasaram em Hilla. Quais seriam essas vertentes teóricas? O interacionismo social, o interacionismo sociodiscursivo, a escola de Genebra, a escola de Sidney e a nova retórica. Se eu quisesse depois me aprofundar só nessas vertentes teóricas e pesquisar o que cada uma delas faz, outro trem, pessoal, lamento. A gente teria que consultar o trabalho da Hilla e ver como é que na verdade, essa apropriação do interacionismo sociodiscursivo seria diferente se a gente investigasse essas outras vertentes teóricas. O que seria mudado na perspectiva do campo, né, da implicação para a sala de aula, se elas tivessem utilizado outro embasamento teórico diferente desse que elas apontaram no artigo. Aqui a gente nota que o fichamento também serve, como eu falei, como uma realimentação para outros gêneros que vão emergir desse mapeamento. Aqui a gente já tem outra ideia de uma outra publicação que poderia ser vocês se debruçarem sobre essas vertentes teóricas e trazerem implicações práticas ou apenas digamos assim, uma revisão teórica, né, uma revisão bibliográfica sobre o que já foi feito, já foi publicado em relação a essas vertentes teóricas no Brasil ou no exterior. Seria uma possibilidade interessante. Aqui a gente também traz um reforço daquela ideia que elas apontaram na introdução de que a escola é incapaz de formar cidadãos letrados, e elas se embasam nessas autoras para descrever isso. A gente traz o conceito de sequências didáticas, do interacionismo sociodiscursivo, e aqui eu queria também apontar com vocês que muitas vezes no decorrer do texto elas simplesmente citam Dows e Cheneuille sem o ano, sem a data. Pela regra da ABNT, toda vez que eu citasse, aqui na introdução foi numa delas, toda vez que eu citar um autor, eu tenho que colocar a data. Mesmo que seja, digamos, um autor naquele mesmo parágrafo, poxa, eu citei aqueles autores no início do parágrafo, eu estou citando de novo porque o meu parágrafo inteiro foi baseado nas ideias dele. Eu tenho que citar novamente. Essa seria a regra precisa, tá, pessoal? Seria o que seria esperado. Aqui, por exemplo, elas colocaram Bakhtin, e foi uma das primeiras, acho que foi a única citação de Bakhtin no texto inteiro, 100 anos. Então, passou, né? É uma coisa assim que eu vi que nas referências consta Bakhtin, consta o ano, mas no meio do texto não tem. Então, seria essa também uma fragilidade em relação ao que a gente encontrou no fichamento. As capacidades da linguagem, vocês trouxeram também no fichamento de vocês. O que seria conhecer um gênero textual?
e aí ela se apoia em broncar para dizer o que as pessoas, no caso, os aprendizes, deveriam entender de um gênero textual nesse processo de aprendizagem. E aí já focando, né, no resultado que a gente espera de uma prática de sequência didática a partir da intervenção docente. Quais seriam os operadores argumentativos de um artigo de opinião? Aquelas colocam apoiadas nesses autores. De novo, as capacidades da linguagem trazidas por outros autores. Processo de didatização de gêneros textuais, o que seria isso? Aqui a gente nota que é a visão da sequência didática como um procedimento metodológico e não como uma teoria, que é o que elas utilizam mais durante o artigo. A finalidade de uma sequência didática, as 4 etapas para a produção de um gênero textual, e aí a gente tem a descrição precisa em relação à sequência didática como método, que é trazida por esses autores. Então, você tem essa etapa de apresentação da situação, essa produção inicial, os módulos que seriam vistos nessa perspectiva intervencionista, e, no final, uma produção final para ser comparada com a inicial e gerar ali uma avaliação do professor e do próprio aprendiz em relação ao processo de aprendizagem. Isso daí, para quem for analisar a teoria do interacionismo sociodiscursivo e a sequência didática como método, vai encontrar essas mesmas informações. E aqui a gente também traz, elas citam, né, a ideia da sequência didática enquanto ferramenta, mais uma vez remetendo a essa ideia de método que traz um benefício prático para a realidade do discente e do docente. O que a gente nota quando terminamos essa primeira etapa de mapeamento do nível textual? A gente começa a entrar nessa etapa mais crítica agora do autor refletindo sobre o próprio trabalho. Na seção de considerações finais, elas colocam algumas coisas interessantes. Em relação à primeira parte do trabalho, que seria a pesquisa de Alves, fundamentada no gênero crônico, revelou para o professor pesquisador o quanto o processo do ensino de escrita não é fluido por si só. A cada módulo é possível avaliar os avanços alcançados e repensar as estratégias. Vocês trouxeram isso, não dentro dessa crítica do autor em relação ao próprio trabalho, mas trouxeram essa ideia porque ela também aparece no meio do texto, no fichamento de vocês. Só que elas colocam também que existe uma limitação. Na pesquisa de Alves, por vezes, as estratégias desenvolvidas nos módulos revelaram-se ineficientes. Isso inquietou a pesquisadora e gerou um novo desafio, sempre com vistas à meta traçada desde o início. Agora, vocês ficam pensando em relação a isso que ela escreveu. Ela coloca como resultado da pesquisa dela que a sequência didática realmente conseguiu ser eficaz no ensino desses gêneros textuais a que elas se propõem durante o artigo. Só que existiram módulos que não foram tão eficientes. Esses módulos não foram explicitados no decorrer da descrição. E no final a gente não sabe exatamente o que poderia ser explorado desses resultados que não deram certo para que outros professores possam repensar as suas práticas. E nisso existe uma crítica aí, que agora é a nossa crítica em relação à crítica do autor, que ele poderia ter explorado essas partes que não deram certo na descrição dos resultados dele, porque para nós isso deixa de ter uma contribuição muito prática. Porque, digamos assim, se você vai compartilhar os resultados da sua pesquisa e você coloca lá apenas os resultados e as práticas que foram bem-sucedidas, como é que o leitor, que, digamos, seja professor também, vai conseguir avaliar a prática dele e conseguir perceber, isso aqui que eu estou fazendo naquele contexto deu errado, será que no meu também está dando e eu não estou percebendo? A gente percebe que existe uma função prática dessa contribuição que deixa de atingir o seu objetivo aqui.
E nisso, elas são felizes em reconhecer, porque existe esse reconhecimento, mas quando elas vão abordar, quando a gente vai analisar a contribuição prática do trabalho delas, fica comprometido porque não houve esse relato para nós que estamos aqui conhecendo essa pesquisa apenas pelo relatório, né? Apenas pelo que foi publicado dessa experiência. Em relação à segunda etapa, que foi a pesquisa com o gênero do artigo de opinião. Elas colocam, no âmbito da formação de professores, que era o foco da pesquisa, os participantes passaram a reconfigurar o planejamento de suas práticas de ensino de escrita de gêneros textuais de forma situada, fundamentados nos contributos do interacionismo sociodiscursivo e, mais precisamente, nos da didática das línguas. As sequências por eles produzidas mobilizaram os conhecimentos sobre as capacidades de linguagem, contemplando o contexto de produção dos gêneros e conhecimentos textuais linguísticos discursivos. As práticas de ensino desenvolvidas nesta perspectiva estão na contramão das propostas tradicionais de ensino de escrita que não convergem para a produção de uma escrita situada. Aqui elas conseguem relacionar tudo o que elas trouxeram nas discussões anteriores, de referencial teórico, de introdução, com os resultados que elas alcançaram. Nós, digamos assim, se a gente for parafrasear o que está escrito aí, elas foram a campo, adotaram a sequência didática com os professores e não com os alunos e perceberam que elas provocaram mudanças na forma como os professores abordaram o ensino de gênero textual para benefício dos alunos. Então, houve um benefício direto para os professores, que repensaram as práticas deles de ensino, e indireto para os alunos. Quando a gente percebe a limitação, não houve menção em relação ao que foi observado de limitação dentro desse contexto. Mas só por essa parte da crítica construtiva que elas colocam, da contribuição que elas colocam nessa segunda pesquisa, a gente já percebe que existe uma falha aí. Porque, como eu falei, quais eram as dificuldades anteriores a essa intervenção via sequência didática nesse campo que não ficaram explícitas para nós que lemos o texto? A gente sabe que existe uma perspectiva tradicional de ensino, a gente sabe que as crianças, porque a gente está falando de educação básica nesse artigo, não saem da escola com um letramento suficientemente eficaz, como elas colocaram na introdução, mas e a parte dos professores? Quais eram as dificuldades deles que justificariam essa pesquisa de campo? A gente vê que essa informação fica em branco, né? Fica no ar para a gente conseguir explorar aqui na nossa etapa de opinião e de construção da nossa recensão crítica. Então, o que a gente coloca aqui? O primeiro tipo de dimensão que eu sugiro que vocês pensem sempre é o que o texto responde. Nesse sentido, o que a gente conseguiu aprender verdadeiramente do que essas professoras e pesquisadoras colocaram nesse artigo? E aí a gente pensa sempre na forma de perguntas, por quê? Quando a gente elabora perguntas que esse texto precisa responder, que ele conseguiu responder, a gente situa esse conhecimento dentro de um conjunto maior, teórico e prático, em relação ao que eu consegui extrair dessa leitura. Então, nesse caso, eu elaboro as perguntas com base no que eu percebi do texto. E aí, se essas perguntas, às vezes vocês podem construir... Pode falar. Pode falar, Andréia. Não? Não deseja comentar nada? Tá bom. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Essas perguntas, às vezes, emergem antes da leitura, por exemplo, eu vi o título desse artigo, já começo a pensar em várias coisas que eu gostaria que ele me respondesse, e aí eu vou tomando nota nessa seção do meu fichamento. Aí, no final da leitura, eu vou ver se essas perguntas foram respondidas, se tem a ver com um real objetivo que estava explícito no artigo ou não, e se eu vou poder aproveitar essas perguntas para outra oportunidade, para outro fechamento, alguma coisa nesse sentido,
Se já existem pesquisas que tratem dessas perguntas, é muito interessante, às vezes, você começar a sua leitura com perguntas. E ao longo do texto, você ir percebendo se emergem outras perguntas que vão nortear esse recenseamento crítico em relação ao que vocês estão lendo, que está faltando, ou que vocês aprenderam de novo, e nisso a gente vai construindo assim. Então, a primeira pergunta que eu coloquei aqui, como sendo que esse texto responde, é: as sequências didáticas representaram um avanço no processo de letramento materno através do gênero crônica? Segundo as autoras, sim. E aí, quando que elas colocam que isso aconteceu? Nesse trechinho aqui da página 6. Os alunos alcançaram maior autonomia, distanciando-se da temática da produção inicial, quando os alunos apenas parafrasearam o tema da última crônica de Fernando Sabino, ou seja, os alunos ainda tinham muito apego ao texto base que eles eram dados para escrever sobre o gênero crônica, mas no final da intervenção daquele processo de sequência didática, eles construíram realmente produzir um gênero com mais autoria e mais propriedade em relação às capacidades discursivas que eles precisariam mobilizar para produzir um gênero crônico. Então, na verdade isso que elas refletem aqui nessa citação. Quando a gente vai para a segunda pergunta, eu coloco assim: as sequências didáticas representaram uma metodologia de ensino eficaz para os professores da educação básica após a intervenção das pesquisadoras. Então, vejam que as minhas primeiras perguntas estão sempre centralizadas no objetivo do artigo. Ou seja, ele parte de um objetivo que fica explícito na introdução, e geralmente sempre vai estar explícito lá, na verdade, ele precisa, é um comprometimento dos autores, dos pesquisadores, responder essas perguntas de pesquisa, quando existem, né, quando estão explícitas, ou esses objetivos que são previamente definidos antes da pesquisa em si de campo. Então, geralmente, essas primeiras perguntas que o texto responde vão estar alinhadas com aquele objetivo, aquela motivação que a gente colocou no nosso fechamento. E é, assim, esperado que elas consigam responder essas perguntas, porque elas partiram para a pesquisa aplicada para respondê-las. Então, vamos lá. Elas conseguiram cumprir esse segundo objetivo, digamos assim, do artigo? Sim. Isso está explícito aqui na página 1. O que eu notei? Que a segunda etapa da pesquisa delas, elas conseguem precisar com muito mais clareza os resultados dela no texto do resumo do que no próprio texto das considerações finais, na própria seção de considerações finais. E isso também poderia ser considerado uma fragilidade na escrita desse artigo. Porque quando os resultados de uma pesquisa, quando você lê, ficam mais claras no resumo do que quando no corpo do texto, você nota que o pesquisador escreveu aqueles textos nas sessões de dentro do artigo antes, quando a pesquisa ainda não estava tão amadurecida nele, ele ainda não tinha conseguido interpretar realmente os dados, e aí quando ele foi colocar no resumo é que aquilo realmente clareou, ele conseguiu se expressar de uma forma que pudesse ficar evidente aquilo que ele descobriu. E isso acontece muito, tá, pessoal? Não é uma coisa incomum de se ver. E nesse aspecto, é também importante a gente conseguir mapear onde é que essas respostas estão no texto, para a gente perceber, nossa, será que essa seção aqui que eu escrevi, o que aquele autor escreveu, está alinhada com o que deveria constar na minha seção de considerações finais, na minha seção metodológica? A gente vai fazendo essa análise e vai trazendo sempre para a nossa própria prática, como vocês vão ver no workshop de artigo científico. Mais uma pergunta que ele responde: houve resultado prático? E aqui eu já estou comentando com vocês, como eu já tinha dito, que para mim a contribuição prática desse trabalho é muito mais explícita do que a contribuição teórica. Isso entra, essa contribuição prática, tanto na forma
da primeira pesquisa com gênero crônico, quanto na forma do gênero de artigo de opinião. Elas conseguem trazer isso em diferentes partes do texto. Aqui, por exemplo, também foi na introdução, e aqui foi mais no finalzinho do texto, ó, vocês podem ver pelas páginas. Então, a gente já nota que existe uma discrepância na distribuição dessas informações em relação às seções que elas propuseram no texto. Mas, em relação à contribuição teórica que deveria estar aqui, dentro dessa seção do que o texto responde, e não está, como eu percebi que existe essa fragilidade, ela já vai entrar aqui em relação às coisas que não ficaram tão claras no texto, que poderiam ser aprimoradas, tá? E aí a gente vai ver um a um em relação ao que eu coloquei aqui. O que o texto não responde? Como eu tinha dito, elas defendem lá em cima, que a gente mapeou, que existe um diálogo entre universidade e escola. E esse diálogo se dá principalmente através desse programa profissional de letras, porque o público-alvo dele atinge esses professores de educação básica que têm uma forte bagagem prática, mas que precisam ver na teoria, através desse curso, algumas formas alternativas de melhorar essa prática de letramento escolar. Só que isso não fica claro no texto. Então, qual é a pergunta que eu formulei com base disso? Com base nisso. Como o caso específico do curso Prof. Letras estabelece essa ponte entre universidade e escola a fim de sanar as fragilidades apontadas no letramento escolar? Percebam que para eu responder essa pergunta, eu teria que ter me aprofundado um pouco no que esse curso traz de bagagem para os professores, ou seja, que tipo de disciplinas eles têm, o que está escrito na ementa desse curso, como é que ele contribui para esse engajamento com a prática escolar, como é que ele alcança esse público-alvo desses professores inseridos nesse meio. Então, deveria ter havido uma contextualização em torno desse tipo de mestrado, porque é um tipo de programa específico, para poder contribuir para a discussão que o artigo se propõe. E aí, nesse caso, a gente nota que é um conceito tão fundamental para essa discussão que ele aparece justo no título do artigo. Então, precisaria realmente que houvesse uma argumentação maior em cima dessa percepção delas, de que o programa serve como um diálogo produtivo entre universidade e escola. A gente sabe que serve, porque elas nos informam, mas a gente não sabe como que isso pode se dar. Outra coisa que ele não responde: podemos afirmar que a sequência didática é eficaz para professores e alunos somente por planificar o trabalho para ambos? Ou seja, elas identificaram que houve benefícios para a prática docente, para a aprendizagem discente, e esse benefício ocorreu principalmente pela planificação do trabalho. O que seria essa planificação do trabalho? A partir das sequências didáticas, segundo as autoras, você consegue repensar a sua prática docente e repensar a sua própria aprendizagem, porque você tem um processo modular de ensino pré-estabelecido dentro do método de sequência didática. É isso que ela está dizendo. Então, o fato de você ter esse acompanhamento do método aliado à sua prática permite que você tenha uma coisa mais esclarecida na hora que você vai reavaliar o caminho que você tem que seguir para chegar naquele dado objetivo de aprendizagem que você quer alcançar com o seu aluno e que o seu aluno quer ver concretizado também na aprendizagem dele. Só que outras dimensões permanecem encobertas diante da aplicabilidade teórica do interacionismo sociodiscursivo, ou seja, a gente fala de planificação do trabalho, mas o que além da planificação do trabalho, ou seja, esse percurso ficar melhor esclarecido tanto para o docente quanto para o discente, elas puderam observar dentro desse campo? Porque, com certeza, não foi apenas a clareza desse processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que fica evidente através do método de sequência didáticas, elas puderam perceber de benefício na prática delas. Isso já é uma opinião minha, percebam que é uma opinião minha enquanto leitor. E, a partir disso, eu coloquei uma citação que deixa
esclarecido que poderiam surgir outras coisas além desse trabalho planificado e do que essas autoras entendem como sendo esse trabalho planificado viabilizado pela sequência didática. E isso está na página 11, ou seja, a produção de material didático, no caso, a planificação de uma sequência didática, ou seja, elas já estão associando essa planificação a uma produção de material didático, que ficou evidente naquelas etapas da descrição do caso do artigo de opinião, né, que elas colocam todo esse passo a passo que a professora seguiu para conseguir ensinar esse gênero a partir da sequência didática. O trabalho, sem dúvida, se constitui um ganho para a formação docente. Aqui ela está colocando a planificação em benefício da formação docente. O trabalho planificado define conteúdos e delimita tarefas para o professor e para os alunos. E é isso. Elas ficaram nessa planificação da sequência didática e nada mais. Será que não existiriam outras? Essa foi a minha provocação em relação às conclusões que elas teceram nessa pesquisa. Em relação aos pontos controversos, ambiguidade. Aqui, pessoal, é um nível de identificação de alguma coisa um pouquinho, que vai exigir um pouquinho mais de vocês, porque para vocês identificarem uma ambiguidade, vocês precisam pensar em outras leituras e uma bagagem teórica que vocês já tenham. Porque aqui vocês vão precisar fazer essa interlocução entre o que o texto está falando e o que vocês já sabem sobre aquele tema. Então, por exemplo, nesse caso, o que eu percebi de ponto controverso foi a descrição dos casos dá a entender que as pesquisas envolvendo sequências didáticas necessariamente apresentam um caráter intervencionista. Só que, como que elas fizeram essa interlocução teórica entre interacionismo sociodiscursivo como método, que é o que elas utilizam, através da sequência didática, e o próprio método de pesquisação, que, como eu falei, não teve nenhuma discriminação em termos de teóricos, e não trouxe ali um aporte teórico em relação a esse método de pesquisa. Percebam que essa poderia ser uma importante contribuição teórica do trabalho, e não está ali. E aí eu deixei aqui delimitado nas páginas 6 e 7, que é onde elas citam sobre essa pesquisação, sobre esse tema dessa questão metodológica, mas deixam passar qualquer análise mais interrelacional entre esses dois tipos de métodos. Aqui no último ponto, de pontos incompletos ou inconclusos, o que a gente percebe? Por que não há uma diferenciação clara entre o interacionismo sociodiscursivo enquanto teoria/método? Como isso pode ser resolvido? De novo, eu coloquei aqui na página 4, porque é onde elas falam mais sobre interacionismo sociodiscursivo. Mas, como eu falei, assim como nos pontos controversos e nos pontos incompletos, aqui o que vai valer para a análise de vocês é a interlocução com outros textos. Então, eu pesquiso o interacionismo sociodiscursivo há muito tempo antes de entrar em contato com essa pesquisa. Então, eu sei que existe uma abordagem que vai utilizar o interismo sociodiscursivo enquanto teoria e enquanto método. O que eu consegui identificar na minha leitura do texto foi que elas avançam bastante em relação ao método e deixam a desejar em relação à teoria. Pode ter sido a percepção diferente da de vocês, mas, a meu ver, isso fica um pouco comprometido. Porque no referencial teórico, quando elas trouxeram isso, elas não fizeram essa diferenciação. Olha, elas não especificaram para o leitor que elas estariam se debruçando apenas nesse tipo de avanço metodológico, porque não foi informado que essa era a proposta principal delas e deixaria de lado essa parte mais teórica. Elas resgatam ali vários conceitos importantes, a gente viu, que estão ali fundamentados nessa ancoragem teórica, mas em relação a essa distinção especificamente, a gente não tem essa informação.
Então, para mim, isso seria um ponto inconcluso, uma lacuna teórica do artigo. E aí eu também coloco, como eu já havia dito anteriormente, por que não são citados autores para fundamentar o método de pesquisa-ação? Aí aqui eu coloco o trecho explicitamente, pesquisação, segundo elas, tem um caráter intervencionista, ok, o pesquisador intervém na realidade, analisa o resultado da sua intervenção, e acabou. Não tem citação, não tem maior aprofundamento, para elas uma pesquisação é meramente uma pesquisa intervencionista, quando a gente se debruçando sobre a teoria de métodos em pesquisa com linguagens, a gente vê que não necessariamente são coisas sinônimas. Então, você tem uma pesquisação, você tem intervenção do pesquisador no campo, você tem ele ali, mas esse nível de intervenção, ele varia dentro desse método de pesquisação. Então, poderia ter havido um debate teórico um pouco maior em relação a essa questão no artigo, por isso que eu coloquei como ponto incompleto e inconcluso. Percebam que aqui é diferente desse ponto controverso na ambiguidade, porque aqui o que eu estou evidenciando é que falta essa relação entre a teoria que elas usam e esse método, na parte de método também. Mas aqui o que eu estou falando é explicitamente do que faltou, apesar delas terem abordado. Elas abordam uma definição breve de pesquisação, mas não colocam os autores. E aqui a gente avança também para o próximo ponto. Há pouca descrição do contexto de aplicação da pesquisa, como eu já havia dito. Quais eram as dificuldades na prática docente que justificariam a aplicação dessa pesquisa no contexto em questão, uma vez que ela possui um caráter intervencionista? Então, concorda comigo que toda vez que eu pretendo fazer uma pesquisa de intervenção, eu preciso apontar os antecedentes que justificam a minha inserção nesse campo? Não faz sentido, digamos assim, transplantando para outra área. Digamos que eu vou no médico porque eu estou doente. Valeria a pena eu ir ao médico, tentar alguma solução, alguma alternativa se eu não estivesse doente? É mais ou menos a mesma coisa. Você apresenta a necessidade, porque genericamente a educação no Brasil é frágil em relação à produção de gêneros textuais, mas esse contexto específico dessa turma de nono ano, quais eram as dificuldades dessa turma de educação básica, quais eram as dificuldades dessas professoras que justificariam essa intervenção nesse campo. Percebam que essa informação não está ali? E aí eu coloco essa citação da página 4, que ela coloca que participaram da pesquisa 5 professores da rede estadual da Paraíba que atuam no ensino médio. Ela descreve, é uma pesquisa muito mais descritiva do que elas encontraram, do que foi que aconteceu, do que realmente uma pesquisa explicativa ou que discute alguma coisa em relação ao que está sendo observado na prática em comparação com a teoria. E aí a gente vai para aquele último aspecto que eu tinha comentado com vocês. Há uma relação entre o construto de professor pesquisador de Bortoni e Ricardo, isso é uma leitura que eu já trago, com o fazer científico interventivo descrito pelos autores. E aí é nessa parte que eu, como leitora desse artigo, como autora do meu fichamento, me posiciono criticamente para dizer, olha, eu percebi isso aqui, porque eu já trago essa bagagem das minhas leituras e a partir dessa lacuna eu posso produzir novos textos e aí passar a ser autora de coisas que eu percebi que ficaram pendentes, digamos assim, nesse texto aqui com o qual eu entrei em contato. Então, como se daria, né, essa contribuição teórica com vistas nessa lacuna que eu percebi que pode servir de material para uma pesquisa futura minha? Eu deixei aqui, a contribuição teórica da pesquisa poderia ter resgatado os pensamentos dessa autora, da Bortoni Ricardo, para aprofundar como a sequência didática auxilia no desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva também por parte do pesquisador-professor, alinhada como está aos princípios da pesquisação.
Então, você vê que são ideias que estão no texto, indiretamente, mas não são exploradas com base em teoria, para que eu consiga dizer exatamente o que foi que eu encontrei ali. Essa ideia de intervenção, de postura crítico-reflexiva, de avanço para o professor, pesquisador, estão no texto. Mas se eu não trago essa bagagem teórica e faço esse encadeamento com o método, a teoria e o que eu já trago de leitura, você percebe que fica uma coisa frágil, fica uma coisa meramente centrada no que o campo, no que a pesquisa aplicada te deu. E aí, essa interlocução toda fica comprometida. E pode vir a ser explorada por outros trabalhos de sua autoria ou de autoria de outras pessoas que venham a conhecer e a ler o seu fichamento, tá? Aqui as referências eu não incluí, porque eu queria deixar para olhar com vocês nesse texto aqui, que é o texto original, como eu falei, no nosso fichamento a gente pega as referências do próprio texto, e como eu falei com vocês, existiam algumas coisas que elas deixaram passar em relação a essa referência. Então, aqui, a gente percebe que essa linha aqui era muito usada no passado para sinalizar quando existiam vários autores repetidos nas referências. Então, se eu citei Broncar em vários anos, porque foram várias obras diferentes de Broncar, eu não ia repetir o nome dele todo nas referências, várias vezes, para cada obra. Eu ia simplesmente indicar que era ele de novo e ia colocar a nova obra de referência que eu citei no texto. Só que, quando você olha aqui, essa norma já caiu dentro da BNT, caiu em 2018. E aí eu até coloquei a NBR aqui, caso vocês tenham interesse em consultar depois, é a NBR 6023 desse ano de 2018. Então, agora vocês precisam repetir o Broncar quantas vezes aparecerem um ano diferente daquela obra dele no texto. Então, vejam aqui, eu vou mostrar agora para vocês. No nosso mapeamento aqui em cima, percebam só, a gente viu que o Broncar apareceu várias vezes com vários anos, notem aqui. Broncar 99 está lá, Broncar 99 está lá, cadê? Broncar 2008, 2009, 2010, Apud Miranda. E aqui tá. O que a gente percebe? Ela colocou, como aqui ela tinha 2008, 2019, mas era Apud Miranda, ela não incluiu. Então, aqui nós temos um Broncar 99 e um Broncar 2006. A gente não sabe de onde saiu. O Bakhtin, notem aqui, ela não coloca o ano do texto que ela está citando de Bakhtin no texto, como eu tinha mostrado para vocês. Ó. Se a gente colocar aqui um Ctrl F e digitar Bakhtin, ele aparece duas vezes no texto, essa, sem ano, e nada mais, só das referências. Então, nós temos duas referências a Bakhtin, com a regra antiga, sem nenhum ano de citação. Essa questão aqui do itálico, talvez vocês tenham visto no workshop de ontem, ela é possível em alternativa ao negrito. Então, muitas vezes, quando você vai indicar, no caso de um livro, o título da obra, ou vem em itálico ou vem em negrito, ou se você estiver citando um artigo, sempre a primeira parte do título, no caso, se tiver título ou subtítulo, só a primeira parte do título, antes dos dois pontos, vem em itálico ou vem em negrito, ok? E aí, nesse caso, ela utilizou sempre itálico, às vezes isso varia com a norma do periódico que você está submetendo o seu trabalho, às vezes eles preferem ou negrito ou em itálico, vocês precisam ficar atentos a isso, se vocês tiverem intenção de publicar o trabalho de vocês.
E aqui nós temos a Rila, nós temos a Miranda Rocha, Silva e o Rios Registro. Eu não fiz uma análise detalhada para saber se todos os autores estão citados ali. De cara, o que eu percebi é que existiam essas fragilidades já trazidas pela minha consideração no próprio fichamento. Então, é importante, eu estou sinalizando essas coisas aqui agora apenas para vocês perceberem como que essa prática do fichamento ajuda vocês nessa análise de todas as dimensões do texto, seja nessa parte de normalização, que ajuda vocês a aprenderem as normas que são exigidas de uma escrita acadêmica formal, em termos de citação, de referência, o que eu preciso colocar, o que outras pessoas escreveram que não está correto, que eu preciso seguir porque está correto. Esse filtro, essa sensibilização, na verdade, é a palavra certa, para essas características do gênero, de outros gêneros textuais, ficam visíveis quando a gente faz um fichamento do tipo de comentário. Além de vocês transcenderem também outros níveis de análise, como o nível metalinguístico e o nível de criticidade que a gente espera que vocês tenham quando vocês vão se reapropriar dessas ideias para construir algum outro gênero textual de autoria de vocês. Ok? Eu encerro aqui a minha exposição. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu parar aqui a apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. E eu vou deixar esse arquivo aqui com a parte feita, né, do fichamento que a gente acabou de ver naquele PDF que eu já compartilhei com vocês, tá? Vou colocar aqui naquele modelo preenchido. E se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, por favor, pessoal, estou à disposição. Essa é a hora. Não tem perguntas? A Francilene colocou aí no chat que participou de uma capacitação e ela explicou que o bibliográfico caiu. O IN é em itálico, na verdade, temos estrangeiros. Acredito que ela esteja falando, feito um comentário. Eu não entendi essa parte do bibliográfico caiu, mas o IN, sim, é itálico realmente. Bibliográfico que você diz é o termo. Obrigada, pessoal. Fico feliz que vocês tenham gostado da oficina. Deixa eu colocar aqui exercício de fixação corrigido. Eu já tinha visto alguma coisa sobre isso, em relação ao termo bibliográfico, mas ainda não sabia que era porque tinha caído. Vai ficar aqui dentro do modelo preenchido, vou deixar em negrito, caso vocês queiram consultar depois. Victoria, colegas, eu já, na minha estrada aqui, eu já vi que o bibliográfico caiu quando tu tens livros e artigos e publicados e tudo mais. Agora São referências. E bibliográfico vai quando é somente livros físicos. Eu percebi isso assim, há um tempo atrás, e aí mas caiu de vez, eu acho que não. Tá. Perfeita a colocação. Agora eu entendi o que estava querendo dizer. Realmente, esse termo, referências bibliográficas, já caiu em desuso, justamente por essa diferenciação que você acabou de fazer. A gente coloca sempre que, quando tem outros tipos de referência
de fontes, né, de referência. Para além dos livros, a gente precisa utilizar só referências, e aí não usa nem nada ligado a bibliográfico, porque está implícita aí a ideia de que você consultou só livros na palavra bibliográfica, e não é o caso, né? Hoje em dia a gente tem muitas outras fontes de pesquisa que precisam estar lá. Então, aqui, pessoal, vou deixar mais uma vez o link para quem não tiver pegado da apresentação. Todos esses materiais vocês encontram lá. Esse modelo de fichamento também serve para livros? Sim, Francelina, você pode utilizar ele para qualquer tipo de fonte, justamente pelo que eu tinha dito. Eu não centro muito na estrutura, eu coloco ali aquele indicativo de onde você pode encontrar aquela informação, baseada nas informações que precisam constar num trabalho científico, independentemente da forma como você nomeia aquelas seções, aquelas informações precisam estar ali, mas você pode utilizar esse modelo de fichamento para qualquer tipo de fonte, de consulta de material, tá bom? Sendo um texto científico, você vai notar com a prática que, por exemplo, motivação vai estar na introdução de um capítulo de livro científico, vai estar na introdução de uma resenha, vai estar na introdução de uma monografia, de uma tese, enfim. Você vai perceber essas particularidades à medida que você for se familiarizando com esses gêneros da academia. E aí, aquelas informações que eu sinalizo ali como sendo características de determinadas sessões, vocês vão conseguir pegar depois com a prática de onde pode estar naquele texto, independentemente da fonte. Ok? Deixa eu colocar aqui novamente o link da apresentação. Vocês podem consultar, que bom, fico muito feliz que vocês tenham gostado, pessoal. É um prazer sempre muito grande estar aqui com a LPT. Então, fico muito grata por estar aqui com vocês, fazendo essa troca e receber esse feedback. Bom, pessoal, nós agradecemos a presença de todos vocês. E nós não cansamos de agradecer a presença da Vitória por estar aqui se disponibilizando, né, a nos ensinar sobre essa área de fichamentos. Eu particularmente não conhecia até o curso de curta duração, e agora mais ainda, né, nós tivemos aí mais 4 aulas para se aprimorar, 4 horas, na verdade, para se aprimorar em relação ao assunto. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta oficina, informar que às 14 horas teremos a oficina sobre artigo com o Marcos e às 16 nós 16 segundo às 17, perdão, às 17 nós teremos a 4ª palestra com a Raquel Freitag, que ela vai falar sobre comunicação da linguística. Então esperamos encontrar vocês lá. Gostaria de pedir àqueles que se sentirem à vontade para ligar suas câmeras, para que nós possamos tirar um print, registrar o momento mais uma vez. Oi, Edilaine, tudo bem? Mais alguém? Acho que o pessoal está se arrumando. Vixe. Oi, Araújo, Régila, né? Régila. Acho que é assim. Vamos lá. Lilian também apareceu por aqui. No 3, pessoal. 1, 2, 3. Pronto. Deu certo. Então, até a próxima oportunidade, Vitória. Você pode continuar nos acompanhando aí no workshop. E aos outros, nos veremos aí nas próximas atividades. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal. Até mais.